Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos, em segredo. Os nomes foram trocados, mas o desejo, esse ficou intacto. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta o que você faria se fosse você no lugar dela. O link do grupo no WhatsApp tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes, antes de todo mundo. E se quiser ir além, vira membro do canal. Tem conteúdo reservado, só para os mais ousados. Agora ajeita a poltrona e vem ser feliz, porque o que vem a seguir vai fazer sua pele arrepiar, sem encostar um dedo. Tudo começou com uma toalha molhada, esquecida sobre a cadeira de Vime, como se tivesse sido largada por descuido. Mas não foi. A respiração prende. Era um domingo lento, de calor grudado nos ossos. A casa estava quase vazia, mas ele ainda não tinha saído. Eu sabia disso porque o carro ainda estava na garagem e o cheiro de água de colônia amadeirada ainda flutuava no corredor. Meu padrasto, mas não de sangue, nunca foi. Ele casou com a minha mãe quando eu já era quase mulher. Tarde demais para me ver como filha. Cedo demais para me ignorar completamente. Entrei na cozinha descalça, o piso gelado cortando o calor nos calcanhares. Senti o vestido leve subir um pouco com o vento da janela aberta. Ele estava lá, de costas, camisa branca colada nas costas largas, manchada de suor. O contorno dos ombros me fez parar. Eu devia ter desviado o olhar, mas não desviei. Achei que tivesse saído. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele virou devagar, os olhos escuros caindo nos meus como um aviso silencioso. Mas não recuei. Estava com sede, mas não de água. E você? Achei que não estava mais aqui também. Respondi com um meio sorriso. Um gesto pequeno demais para ser inocente, grande demais para ser casual. Me sentei no balcão, cruzando as pernas. Senti a pressão do jeans justo contra a pele. A ponta do zíper me tocava como se tivesse vida própria. Ele se aproximou para pegar algo no armário acima da minha cabeça. O braço passou próximo demais. Tão próximo que senti o calor. E o cheiro. Não era perfume. Era ele. E alguma coisa em mim estremeceu. Vai sair hoje? Ele perguntou, como se fosse um pai preocupado. Mas a voz estava grave demais. E a maneira como olhava para o meu joelho descoberto não era paternal. Depende do convite. Ele riu, mas não respondeu. Apenas pegou um copo, encheu com água e o colocou na minha frente. A borda gelada tocou meus lábios, mas não refrescou. Queimou, como se o toque dele estivesse ali, invisível. Você sabe que não devia estar aqui sozinha. Mas eu não estou sozinha. A frase ficou suspensa. E então ele fez algo pequeno, quase imperceptível, mas que rachou tudo por dentro. Ele encostou a palma da mão no meu quadril, de leve, como se estivesse tirando um fiapo do vestido. Mas não havia fiapo nenhum. E eu não disse nada, porque o toque foi breve, mas não foi inocente. E naquele instante, eu soube. Algo tinha começado, algo que não podia ser desfeito. A noite chegou como uma respiração contida demais. Eu ouvia a casa dormindo, mas ele ainda estava acordado. As luzes da sala estavam apagadas, exceto pela fresta azulada da televisão refletindo nos azulejos. Caminhei em silêncio, os pelos dos meus braços em alerta, como se o ar da casa tivesse mudado de densidade. Fui até a cozinha, mas parei, não pela sede, pelo som. Um suspiro, baixo, rouco. Ele estava lá, deitado no sofá, camisa aberta, um copo de uísque na mão, as pernas afastadas demais e os olhos fechados. Mas ele me sentiu. Você não dorme. Minha voz soou como um sussurro dentro da pele dele. Ele abriu os olhos devagar e ficou me olhando, longo demais. E você? Sempre anda assim pela casa? Eu olhei para mim, vestido de algodão claro, sem sutiã, sem calcinha. Eu não lembrava de ter tirado. Ou lembrava e fingi que não. Esqueci. Ele passou a mão pela barba, os dedos deslizando como se sentissem outra pele. Esqueceu. Deu um gole.
Ou queria ser vista? Meu coração deu um passo fora do peito. Mas não fugi. Aproximei. Um passo. Dois. Senti o calor vindo do corpo dele antes de sentar na poltrona ao lado. O couro frio arrepiando minha pele nua por baixo do vestido. Ele virou o rosto. Me olhou como se quisesse arrancar minha verdade pela boca. Você sabe o que está fazendo? Não respondi. Porque eu sabia. E era isso que queimava. Ele esticou o braço. Pegou meu cabelo, devagar. Enrolou nos dedos. E puxou, levemente, até meu rosto estar perto demais do dele. A respiração dele bateu na minha boca. Um sopro quente. Quase um beijo. Mas ele não beijou. Volta pro quarto. A voz foi firme. Mas o olhar, quebrado. Levantei. Lenta. O vestido subiu nas coxas. Ele viu. E então, encostou os lábios no meu joelho. Um toque seco. Rápido. Como um tiro mudo. Virei sem dizer nada. Mas no corredor, tremendo inteira, encostei a testa na parede. Os olhos ardendo. Ele não me beijou. Mas eu já estava marcada. Naquela manhã, eu queria café. Mas o que recebi foi febre. Ele estava na sala, de novo. Sozinho. O jornal aberto no colo, mas os olhos fixos em mim. Como se lesse outra coisa. Eu usava a camisa dele. Peguei no varal. Fingi que era por pressa. Mas era por desejo. Ela era grande demais. Caía no ombro. Subia nas coxas. E o espelho, aquele espelho enorme perto da porta, refletia tudo. Mesmo o que eu não mostrava. Quando passei, ele ergueu os olhos. Lento. E não disse nada. Mas ele viu. Ele viu que eu estava sem nada por baixo. E o jornal caiu do colo. Você se veste assim para quem? A pergunta veio seca. Como um tapa. Para mim. Ele ficou em silêncio. Como se isso doesse mais. Entrei na cozinha. Mas sentia os olhos dele no vidro da porta. No reflexo. No espelho. Em mim. Peguei a caneca. O café preto tremia. Eu também. E então ouvi os passos. Lentamente se aproximando. Senti o calor nas minhas costas. E a voz baixa, perto da nuca. A camisa era minha. Agora é minha pele. Ele encostou a mão no balcão, me cercando sem me tocar. O corpo dele ali, tão próximo. O cheiro invadindo a cozinha. E o espelho mostrando tudo. O bico do meu seio roçava o tecido. A camisa não escondia mais nada. Ele viu. Eu deixei. Se você não quer isso, diz agora. Mas eu não disse. Porque o desejo era maior que o medo. E o espelho mostrou quem eu era. Me virei. Encostei o café na boca dele. Ele bebeu. Dos meus dedos. Como se fosse veneno. Não nos tocamos. Mas quando ele saiu da cozinha, levei a caneca até os lábios. O gosto não era de café. Era dele. Choveu. Finalmente. O barulho das gotas no telhado me distraía daquilo que latejava por dentro. Mas não por fora. Por fora, eu estava serena. Sentada à mesa, com um livro que não lia, e uma taça de vinho que ele deixou. Ele sempre deixava coisas. Vestígios. Presenças disfarçadas de acaso. A sala estava morna. Cheirava a madeira molhada e desejo encostado na parede. Quando ele entrou, os cabelos estavam molhados. A camisa, outra vez branca, colava no peito. E o peito marcava tudo. Eu olhei. E não disfarcei. Ele se aproximou sem som. Pegou a garrafa. Me serviu. Mas não disse nada. Vai ficar em silêncio? Perguntei. Ele me olhou. Por cima da taça. Fico com medo do que posso dizer. Sorri. Mas não era deboche. Era desafio. Fala mesmo assim. Ele puxou uma cadeira. Sentou ao meu lado. O joelho roçando no meu. Nada demais. Mas meu corpo enrijeceu. Por que você me provoca assim? Não respondi. Tem medo de mim? Tenho medo de querer demais. Ele ergueu minha taça. Levou até a minha boca. O vinho encostou nos meus lábios como um beijo roubado. Mas ele não me beijou. De novo. Apenas passou o dedo na borda da taça. Devagar. Como se marcasse um contorno. O contorno da minha boca. Eu sonho contigo, ele disse. Baixo, como quem confessa um crime.
E nos sonhos? Ele encostou o rosto no meu cabelo. Inspirou fundo. Nos sonhos você não foge. Fechei os olhos. O joelho dele pressionou mais. E eu não recuei. Minhas coxas estavam quentes. A respiração curta. E a taça tremia na minha mão. Ele tirou. Pegou da minha boca. Bebeu. E ao sair da sala, disse: Hoje à noite, não tranca a porta. A porta estava entreaberta. E ele sabia. Não precisei chamar. Nem respirar alto. A presença dele preencheu o quarto antes dos passos. Antes da sombra. Deitei de lado. Os lençóis arranhando minha pele quente. As luzes apagadas. Mas os olhos dele me encontraram mesmo assim. Ele se sentou na beira da cama. Silêncio grosso. Como se cada segundo fosse uma corda apertando o ar. Eu devia sair agora, ele murmurou. Mas não consegue. Ele passou a mão devagar pelos cabelos. Nervoso. Desejando. Perdido. Você quer que eu fique? Não respondi com palavras. Desviei o lençol. Um movimento pequeno. Meu corpo meio coberto. Meio convite. Ele viu. E a respiração dele mudou. Isso não devia estar acontecendo. Mas está. Ele tocou meu joelho. Leve. Como se pedisse permissão, sem coragem de ouvir a resposta. Meu corpo inteiro reagiu. Um arrepio lento, cruel, silencioso. Minha coxa virou pele viva. O toque subiu 1 centímetro. E parou. Ele fechou os olhos. Eu não sou seu. Não ainda. As palavras saíram como veneno doce. Ele se inclinou. A boca perto da minha barriga. O ar quente me cortou. Não foi beijo. Foi presença. E antes de sair, ele disse: Eu não vou conseguir parar. Fiquei sozinha. Mas o corpo dele ainda estava em mim. Em cada poro. Cada pulsação. Peguei a camisa dele do cesto. Vesti. E dormi com o cheiro dele colado no meu sono. Se você já se sentiu assim, comenta. Eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Era cedo. A casa em silêncio. E eu sabia que ele tinha saído. Ou achei que sabia. Fui até o quarto dele. Não como quem invade, mas como quem já pertence. O cheiro ainda estava lá. Mistura de colônia, lençol e segredo. Sentei na beira da cama. A madeira rangeu, mas ninguém ouviu. Foi o livro que me chamou. Estava sobre a mesa, aberto, com o marcador preso em uma página que ninguém deveria ler. Peguei. E ali dentro, escondido como um sófrego, havia uma foto. Minha. Eu. De costas. Deitada. Dormindo. Vestida com a camisa dele. O coração explodiu no peito, mas os dedos seguiram. Foram direto para a gaveta ao lado. Eu não devia. Mas abri. Ali dentro, além do normal, encontrei mais. Muito mais. Recortes. Um bilhete. Uma folha de papel com meu nome escrito várias vezes. E um elástico de cabelo. O meu. Engoli o ar como se fosse vidro. E nesse exato segundo, a porta rangeu. Ele estava ali, parado, me olhando. Agora você sabe. A voz veio baixa. Sem medo. Sem desculpa. Por quê? Ele caminhou devagar. Olhos nos meus. Como se as paredes tivessem desaparecido. Por que você me ferveu antes mesmo de me tocar? Fechei a gaveta, mas não consegui fugir. Ele se aproximou. Pousou a mão no meu pescoço. Forte, calorosa. Quase uma confissão em forma de pele. Agora é sua vez de decidir. Eu tremia, mas não de medo. De saber que ele nunca me deixou em paz, mesmo longe. Mesmo calado. E naquele instante, eu soube. Não era mais sobre dever. Era sobre o que já era. Ele voltou naquela noite. Sem aviso. Sem ruído. Como se tivesse atravessado as paredes do quarto. Eu já estava acordada. A camisa dele no meu corpo. O cheiro dele misturado no travesseiro. E a pele, febril, crua, entregue. Ele não perguntou nada. Não pediu nada. Apenas veio. E se sentou na beira da cama como antes. Mas dessa vez, o mundo não ficou em silêncio. Meu corpo disse tudo. O suspiro que escapou. As pernas que se abriram um pouco. O olhar que não desviou.
Ele encostou a testa na minha. Ficamos assim, respirando o mesmo ar, o mesmo medo, o mesmo desejo. O toque veio calmo, lento, como se ele soubesse que eu já não tinha mais onde me esconder. Deslizou a mão pela minha nuca, desceu até a cintura e parou. Não havia pressa, havia urgência quieta. Ele me olhou. Um segundo que durou um século. Tem certeza? Eu apenas encostei os lábios no queixo dele. A resposta mais silenciosa que já dei. E tudo aconteceu em silêncio. Sem nomes, sem regras, sem amanhã. A pele encontrou a pele. E foi como cair de um abismo de olhos abertos. O calor, o peso, a vertigem. Eu tremi por dentro. Mas não era medo. Era fim. Quando ele saiu da cama, o lençol ainda estava colado na minha pele. Ele não disse nada, mas os olhos disseram, não volta mais. Eu voltei para casa, mas ele nunca saiu de mim. Comente, você teria coragem. Compartilhe, manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. O que você achou? Gostou, né? Eu sei. Agora deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Aliás, tudo que é bom, a gente divide. Um beijo, um abraço e sonhe comigo. Ai que delícia! Gostoso!